alunos do município de Itabaianinha. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, se protegendo. E agora, novo ano letivo, estudando. Vamos lá, né? Sou professora Isana. Muitos de vocês já me conhecem, né? Que nós tivemos no ano passado com as aulas remotas, aulas no YouTube. Muitos alunos me acompanharam, né? Acompanharam todos os professores com as aulas remotas. Então, eu sou professora de Geografia. Estamos aqui junto agora, novo ano 2021. Vamos lá. Antes de iniciar a aula de Geografia, vou passar uma mensagem para vocês que eu achei muito interessante. Vou ler agora para vocês, com vocês, e vamos refletir um pouquinho, né, sobre essa mensagem. A mensagem é sobre o eco da vida. Olha que interessante. Mas, professora, que eco é esse? Que eco é esse dessa vida? Vamos lá? Então vamos lá, vou ler para vocês o texto e aí vão refletindo junto comigo, certo? Então, um pequeno garoto e seu pai caminhavam pelas montanhas. De repente, o garoto cai, se machuca e grita: "Ai!" Para sua surpresa, escuta a voz se repetir em algum lugar da montanha: "Ai!" Curioso pergunta: "Quem é você?" Recebe como resposta: "Quem é você?" Contrariado, ele grita: "Seu covarde!" Escuta como resposta: "Seu covarde." Olha para o pai e pergunta, aflito: "O que é isso?" O pai sorri e fala: "Meu filho, preste atenção." Então o pai grita em direção à montanha: "Eu admiro você." A voz responde: "Eu admiro você." De novo o homem grita: "Você é um campeão." A voz responde: "Você é um campeão." O garoto fica espantado, sem entender nada. Então o pai explica: as pessoas chamam isso de eco, mas na verdade isso é vida. Ela lhe dá de volta tudo o que você diz ou o que você fala. Olha que interessante. Nossa vida é simplesmente um reflexo das nossas ações. Se você quer mais amor no mundo, crie mais amor no seu coração. Se você quer mais responsabilidade, desenvolva. Se você quer mais tolerância das pessoas, seja mais tolerante. Se você quer mais alegria no mundo, seja mais alegre. Tanto no plano pessoal quanto no profissional. A vida vai lhe dar de volta tudo o que você deu a ela. Sua vida é consequência de você mesmo. Sua vida não é uma coincidência. Não sei se vocês já ouviram falar, quando os pais de vocês dizem assim: "Olha, não fale essas palavras, gera negatividade." Negatividade gera negatividade. Então, nós devemos pensar em coisas positivas, caminhar pensando em coisas positivas e sempre fazer o bem. Tem outro ditado que tem, né, da nossa vida, que diz o seguinte: nós colhemos o que nós plantamos. Então, vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. O mundo hoje precisa de pessoas boas, pessoas honestas, né? Pessoas humildes, pessoas que tenham compaixão pelo outro, pessoas alegres, pessoas felizes. Vamos fazer a nossa parte? Era essa a nossa mensagem, era essa a minha mensagem que eu tinha para vocês, né? Para todos os alunos do município. E que vocês tenham um ano letivo de 2021 com muito sucesso, com muita sabedoria, com muito foco, com muita determinação, que vocês vão alcançar todos os seus objetivos. Podem ter certeza. E aí, galerinha, gostaram aí do nosso texto? Eu achei esse texto muito importante. Então, vamos ter mais carinho, mais respeito, mais amor, mais empatia, né? Ser mais solidários, mais alegria, porque o mundo está precisando de pessoas assim. Então, vamos fazer o bem para colher o bem, e lembrando que quando fazemos o bem vem até a nós. Então, vamos lá, né, para a nossa primeira aula de geografia. É com muito prazer, muita satisfação que vamos dar início aqui à nossa primeira aula remota de geografia. Então, nós vamos falar aí do primeiro capítulo de vocês, o primeiro capítulo do livro, que fala sobre geopolítica. Certo? Essa aula de hoje serão alguns conceitos básicos que podem acompanhar no livro de vocês. O primeiro capítulo: compreensão
poder político e o espaço geográfico, preocupado com as estratégias políticas e dominação. Então, a geopolítica ela vai estudar um pouquinho aí, né, da política do globo todo, de todos os continentes e todos os países. E a nossa aula de hoje eu trago alguns conceitos para ficar mais fácil, para compreender todo esse assunto de geopolítica. A busca pelo poder move as relações sociais e políticas entre os seres humanos e, consequentemente, entre as nações. Poder, capacidade de produzir efeitos sobre o outro indivíduo, comunidade ou instituição. Então, o poder é muito bom, mandar é muito bom, não é assim? Mas não é todo mundo que pode ter o poder, porque tem países que, há muitos anos atrás, que a busca do poder só ficava gerando conflito, porque poder, querer ser melhor que o outro, certo? Então, nós vamos ver esses conceitos agora. O objetivo do poder é a dominação sobre os homens e os recursos. Então, como eu falei, alguns países têm toda essa questão do poder e o poder sobe para a cabeça, que eles querem ter toda essa questão da dominação dos recursos naturais, dominar os países, dominar. Por que algumas regiões do continente asiático têm tanto conflito? Que é a briga por território, a briga por poder, eles brigam por religião, não aceitam a religião do outro. Então, toda essa questão do poder. Como eu falei, o poder é bom, mas quando ele ultrapassa, já é negativo, porque gera conflitos. Tríade do poder: população, território e recursos. Poder político legítimo, revestido de certo grau de consenso da sociedade. Então, tríade do poder. A tríade são esses três fatores, que é o quê? População, o território e os recursos. Tem países que têm recursos minerais, que são ricos em petróleos e que são cobiçados pelo mundo todo, certo? Eles querem aquela matéria-prima, aquele recurso energético, e aí viram em conflitos, ficam conflitos e mais conflitos, né? Por causa daqueles recursos ou aqueles recursos, certo? Então essa é a chamada tríade do poder. São os três: população, né, território e recursos. Principalmente essa questão dos recursos naturais, e a riqueza natural influencia muito nessa questão do poder. Território, definido como espaço sobre o qual se exerce a soberania do Estado, as fronteiras. Povo é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico, a um Estado. Um povo está normalmente associado a uma nação e pode ser constituído por diferentes etnias. Por exemplo, eu digo, José é brasileiro. Então, a característica do povo dele, né, ele é um cidadão que é brasileiro. Certo? José mora em Brasília. Então, o estado dele, o local que ele mora, né, a cidade lá que ele mora, seja lá no interior, lá de Brasília. Certo? Nação. Nação pode ser definida como coletivo humano com características comuns, como a língua e a religião. Os membros dessa coletividade estão ligados com laços históricos, étnicos e culturais. Já ouviram falar a nação brasileira? Então, vamos ter laços econômicos, laços culturais, aqui é toda a questão histórica, étnica, certo? Então, aqui fala sobre o que? Nação. Então, a nação europeia, certo? A nação norte-americana. Esse é o conceito de nação, é o povo, né? O coletivo, todas as características que são comuns daqueles povos, daquela população, daquele país. Aí eu trouxe aqui, olha que interessante, vou colocar aqui para vocês, nação, né? Aqui um conceito dentro da sociologia. Reunião de pessoas, geralmente do mesmo grupo étnico,
que fala o mesmo idioma e que tem os mesmos costumes, formando assim um povo que se mantém unido pelos mesmos hábitos, tradição, religião, língua, consciência nacional. Então, a nação existe sem qualquer espécie de organização legal. Ela já preexiste. É substância humana que forma o Estado, assim como o Estado atua em nome da nação em seu interesse, ou seja, pelo seu bem-estar, sua honra, sua independência e prosperidade. A nação é a sociedade natural de pessoas dentro de um território ou não, com a mesma origem, costumes, línguas, comunhão de vida. Nação é somente do Estado e a sociedade, a união do indivíduo como objetivo comum. Então, a nação brasileira, vocês já ouviram? Eu não gosto muito dessa questão de time, né? Não tenho essa questão, não torço para nenhum time, mas não tem aquele, a nação fluminense, a nação flamenguista. É um povo que então é um conjunto, né, de uma população que torce para o mesmo time, que estão com um objetivo comum, né? Eles querem o quê? A vitória do seu time. A nação vascaína, então é um objetivo comum. E uma nação, ele tem o quê? O mesmo grupo, que fala a mesma língua, fala o mesmo idioma, ou o mesmo dialeto, que tem os objetivos comuns, que tem hábitos, tem tradições comuns, tem religião comum, mesmo que tenha uma diversidade de religião dentro de uma nação, mas que as pessoas entendem que aquela religião faz parte daquela nação. A nação brasileira, nós não temos uma diversidade, né, cultural. Falamos aí o português, né, a questão da língua falada, o português, o idioma falado, o português. Todo brasileiro, né, fala o português. Alguns que vêm, né, chamam de o português mal falado, mas falamos o português, não quero nem saber, nós falamos o português, certo? Então nós temos aqui hábitos que acabam sendo comuns, a cultura que acaba sendo diferente de região para região. A região Nordeste tem culturas diferentes da região Sudeste, mas e assim sucessivamente, mas nós fazemos parte da mesma nação, né, no Brasil. País e Estado. País, podemos definir como país um território politicamente delimitado, né, que tem as unidades político-administrativas, moeda própria, reconhecimento internacional, habitado por uma comunidade histórica própria. Todo país tem um Estado constituído. Então, nós vamos ter uma soberania entre outros países. Então, o Brasil. O Brasil tem um território delimitado, nós temos uma moeda única que é o real, certo? Então, nós temos toda essa organização político-administrativa no nosso país. Estado é a forma como a sociedade se organiza politicamente. E aí é ordenado do jurídico, que acaba regulando, né, essa convivência dos habitantes, porque precisa do jurídico. O governo é a forma como as instituições políticas administrativas do país produzem as leis, que aí nós temos o poder legislativo, que são os que produzem as leis, e aqueles que colocam as leis em prática, que é o poder executivo, certo? E além de toda essa situação, nós temos o quê? As Forças Armadas, que é uma organização, né, que é responsável pela defesa do nosso território. Então, eles são muito importantes, né, para nos dar essa segurança. E aí nós temos para ser reconhecido e respeitado entre os demais, o Estado busca a sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as normas e leis que a sociedade deverá seguir em seu território. O Estado soberano é aquele que não tem de reconhecer nenhum poder superior a ele. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ela ocupa um território e se organiza politicamente. Denomina-se Estado-nação. Na sociedade contemporânea, o Estado é a forma mais difundida de organização da sociedade. Há Estado-nação que abrange diversas nações, como o Reino Unido, que reúne as nações inglesas, galesas, escocesas e norte-irlandesa.
Então, observe os dois conceitos de país e de Estado. País, né, um território politicamente delimitado, certo? Com características próprias, com organizações político-administrativas, com moeda, né, com esse reconhecimento internacional. Estado é como a sociedade ela se organiza. Mas a sociedade, para ela se organizar, ela precisa do apoio do governo, ela precisa do apoio do poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Porque eles todos, cada um dando suporte, um pouquinho de suporte, um pouquinho de acompanhamento e apoio, o Estado ele consegue suprir as suas necessidades e organizar para suprir a necessidade da população. Porque, olhem só, que precisa de vários pontos para o Estado conseguir, né, uma administração coerente, né, que consiga aí melhorar para toda a sua população. E aqui nós temos o conceito de Estado, né? Vamos dividir aqui um pouquinho e aí vocês vão ficar, né? Qual é o objetivo do Estado? Qual é o objetivo, professora? Então, o objetivo do Estado é assegurar a vida humana em sociedade. Esse é o objetivo. Por exemplo, a Itabaianinha faz parte do Estado de Sergipe, certo? Então, Itabaianinha, vamos dizer que estava muito violenta. Itabaianinha estava muito violenta, as pessoas não conseguiam mais sair nas ruas e tal. Então, o prefeito faz o quê? Ele entra em um acordo com o governo, pede segurança, né? Pede mais policiamento nas ruas, então, e aí entra uma ação de quê? Do Estado. Aí o Estado entra em ação para assegurar a vida da sociedade, né? Para dar uma segurança ali, para melhorar a qualidade de vida dessa sociedade, ok? O Estado deve garantir ordem interna, assegurar a soberania da ordem internacional, elaborar as regras de conduta e distribuir a justiça. Então, todo Estado deve ser organizado. Se não tiver regras, imaginem a vida sem regras. Como seria tudo solto? Se, por um exemplo, na escola, se na escola não tivesse a regra de entrar fardado, imagine como as pessoas iam para a escola. As meninas iam com aqueles shortinhos assim, né? Com aquelas sainhas assim, mostrando mesmo, com aquelas coisinhas assim, aqueles croppers. Então, por isso que tem que existir regras. E regras existem para nós cumprirmos. E o cumprimento dessas regras é uma organização. Certo? Então, na cidade, se não existisse uma regra, se não existisse a justiça, para que as pessoas que falhassem, fizessem errado, fossem cumprir uma pena, se não existisse, as pessoas iam fazer o que quer ali, ali ia ser à toa. Então, por isso que existe, né, todo esse poder judiciário, então, todo esse processo jurídico que é para dar a nossa segurança, assegurar, né, que vamos estar em uma ordem. Elementos do Estado. Nós temos o povo, nós temos o território, nós temos o governo, certo? Esses três são os elementos do Estado. O povo é o conjunto dos cidadãos de um país, ou seja, as pessoas que estão vinculadas a um determinado regime jurídico. O território, a área delimitada sobre a posse de um indivíduo ou de uma coletividade. O governo, instância máxima de administração, geralmente reconhecida como liderança de um Estado ou de uma nação. Então, nós temos, né, aqui os três elementos que aí, unidos, formam o Estado. A organização necessária, né, o exercício do poder político, conjunto de pessoas submetidas a uma ordem, que aí é que nós temos o quê? O povo, um conjunto de pessoas que são submetidas a uma ordem, como eu falei, que nós temos as ordens, algumas regras, que o povo deve cumprir. Quem não cumpre com as ordens, com as regras, e aí vão, né, com o poder judiciário para cumprir, né, com suas obrigações, para pagar aí, né, o que fez de errado.
E aqui nós temos a questão território, né? O território é o elemento material, espacial ou físico do Estado, compreende a superfície do solo que o Estado ocupa, seu mar territorial, o espaço aéreo, navio, aeronave. Então, o Estado é o espaço, o físico, né? Então, toda a organização. Mas para que, professora? Por que é importante o território? Um governante, quando ele chega, né, a um Estado, ele vai fazer o estudo, né, de todo o seu espaço, para ele começar a sua administração. Qual é a área que eu preciso melhorar? Qual é a área que precisa de maior investimentos? E aí ele faz esse estudo para fazer os investimentos, para melhorar a educação, para melhorar a saúde, para melhorar uma diversidade de setores. Então, por isso que esses três, né, andam junto: povo, território e governo. E aqui nós temos, né, outra parte, né, que é essa imagenzinha, que nós temos aqui. Povo, cultura e território formam o quê? Uma nação. Povo, cultura e território formam a nação, certo? A nação mais governo formam o quê? Estado-nação. E o Estado-nação, eles se fragmentam em país e Estado, certo? Então, observem que o povo, a cultura e o território, esses três formam uma nação. Então, como eu falei, a nação brasileira tem uma diversidade cultural, certo? Tem uma diversidade de povo, que é a diversidade étnica. Por exemplo, tem um povo branco, tem um povo indígena, tem os indígenas, tem os negros, né? Então, nós temos uma mistura étnica e nós temos também a mistura cultural. Tem regiões que tem, que as pessoas gostam de um determinado tipo de alimento, que é comum, né, um outro tipo de alimento, uma fruta que não é comum na nossa região. Então, essa questão cultural, danças, tipos de danças, músicas que são comuns no Nordeste. Tem o forrozinho, né? Na região sul já tem outro tipo de dança, é o tango, né? Tem mais na região norte. Nós temos aquelas danças mais soltas na região norte. Então, essa diversidade de cultura, povo, cultura e território formam a nação. A nação, mas o governo chama o quê? Estado-nação. E o Estado-nação, ele se fragmenta em país e Estado. Ok? País, quem vai governar é o presidente, e o Estado, quem vai governar é o governador. Então, no país, quem vai fazer as melhorias é o presidente, é que vai repassar os investimentos, a passar os dinheiros, os valores para o governador. E o governador vai ver as necessidades do seu estado para fazer os investimentos, para fazer as melhorias, né? E está aí ajudando ao povo. Organizações supranacionais. Finalidade: concretizar um mínimo de entendimento entre os estados. Uma vez aceita a ideia de associação, o Estado se obriga a acatar as decisões colegiadas pronunciadas pela organização. Os Estados somente se associam se for de seu estrito interesse, a qualquer momento podem renunciar. Essas organizações supranacionais, tipo acordos, para tentar, né, concretizar, né, alguns entendimentos, para concretizar algumas ideias, concretizar também alguns trabalhos de algumas associações. ONU, nós temos aqui a Organização das Nações Unidas. Qual é o objetivo principal, né? Qual é a finalidade? Integrar as nações. Qual é a finalidade da ONU? Integrar as nações. Integração entre as nações, acima da jurisdição do Estado nos assuntos internacionais. Tem enfrentado perda de prestígio, invasão do Iraque, dificuldades na resolução pacífica das controvérsias internacionais. Então, a ONU, a principal finalidade é essa questão da integração, de resolver os problemas existentes no mundo,
Por exemplo, vamos dizer que o Brasil esteja com um problema com o Japão. E aí a ONU entra em consenso, conversa um pouco com o presidente do Brasil, governante do Brasil, conversa um pouco com o governante do Japão, e aí vão entrando em acordo para tentar, né, ter o quê? Uma paz, para tentar conciliar, né, para que os acordos sejam realizados. Esse é o principal objetivo da ONU, é estar intermediando esses assuntos, para que esses assuntos sejam enfrentados com maior tranquilidade, certo? Com sabedoria. Então a ONU ela vai estar sempre interferindo nessas ações. São essas organizações. OMC, Organização Mundial do Comércio, muito importante, o nome já diz, Mundial do Comércio. Ela vai ter diretrizes o quê? Comerciais. Ela vai tentar acordos comerciais que sejam favoráveis para todos os países, para tentar equilibrar os impostos, equilibrar essa tributação, né, dos países, e acordos comerciais para que os países consigam alavancar, né, sua economia, consigam melhorar sua economia. O FMI, Fundo Monetário Internacional, é uma organização internacional que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos através de assistência técnica e financeira. Então, FMI, aí vocês observam que já é um Fundo Monetário Internacional, ela pretende o quê? Esse funcionamento, né, dessa organização pretende organizar o funcionamento do sistema financeiro mundial, certo? Esse é o principal intuito do FMI, tentar monitorar essas questões financeiras dos países, ver como é que está o câmbio, ver como é que está a balança comercial, para tentar ajudar um país que está entrando em crise. Então o FMI vai estar tentando essas ações. Políticas energéticas. A necessidade de garantir energia para o crescimento econômico preocupa diversos países do mundo. A questão das fontes energéticas não renováveis poluentes contrapõe o chamado desenvolvimento sustentável. O petróleo ainda é uma fonte energética importante, contudo, os principais produtores mundiais não são os principais consumidores. Aqui nós temos um assunto bem interessante, que são essas políticas energéticas. Então, hoje as indústrias estão produzindo. Para elas produzirem, elas precisam de quê? Das fontes energéticas. E tem países que não têm tantas fontes energéticas. Então, compram as fontes energéticas. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês, o petróleo. O petróleo hoje é um bem muito precioso, muito cobiçado por vários países, certo? Então, o petróleo as indústrias necessitam de petróleo para produzir, certo? E aí, o que é que acontece? Então, o petróleo está, né, sendo um recurso hoje muito caro, e aí, um recurso que pode, no futuro aí, um pouco distante, acabar. E hoje, os países eles devem investir nessas políticas, né, nas questões das fontes energéticas não renováveis, renováveis, porque eles querem estar usando os não renováveis, como eu falei, o petróleo, que são os poluentes, certo? E não querem investir no renovável, porque o renovável gera o quê? Custo, gera investimento. Então, o que é que os países hoje fazem? Tá bom, tá confortável, eu vou usar o petróleo, eu vou comprar carro, mas eu vou usar o petróleo, eu tenho ele, não preciso, vou nada instalar na minha indústria placas para energia solar. Não quero não, energia solar, eu quero o petróleo mesmo, porque o petróleo eu tenho em grande quantidade e eu vou usar ele até quando ele acabar. Quando ele estiver acabando, eu vou lá e instalo placas solares para usar energia renovável.
Mas esse é um pensamento ruim, né? Eles deveriam estar pensando em quê? Eles deveriam estar pensando em investir nas fontes renováveis para conseguir um desenvolvimento sustentável. Era esse o principal objetivo. Era um desenvolvimento sustentável, mas eles se acomodam, certo? Porque tem, então eu estou comprando caro, mas eu tenho, então eu vou ficar com esse mesmo que eu tenho. Então, quando estiver faltando, eu vou lá e invisto. Mas eles deveriam pensar, né, como eu falei, diferente, investir hoje para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia das políticas energéticas, mas que os países, principalmente os países ricos, eles não cumprem, né, com essa questão dessa política energética. Eles não querem saber, eles querem saber de usar o que eles têm hoje. E aí, nossa aula vai ficando por aqui, né? Então, até a próxima aula. Vão para a escola, fiquem em casa, estudem, fiquem com Deus. Um forte abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!